Olá, hoje vamos falar um pouco sobre por que as crianças adoecem. Há quem diga que o amor incondicional é o amor da mãe em relação aos seus filhos. Na minha vasta experiência em acompanhamento com crianças, eu digo que o amor incondicional é da criança em relação aos seus pais. Um amor capaz de se pôr grande para poder carregar o que é desse pai, o que é dessa mãe. Um amor capaz de dizer: mamãe, papai, deixa que eu adoeça por vocês. Deixa que eu carrego por vocês. Mamãe, deixa que eu morra por vocês. E neste amor cego da criança, o tempo todo ela renuncia à própria vida para tentar olhar para as feridas deste pai e dessa mãe. O que a gente percebe muitas vezes são pais desesperados procurando profissionais para curar seus filhos. Isolam essas crianças como se elas fossem algo isolado, um problema só dela. Quando uma criança adoece, há de se olhar para esse todo, né? Eu costumo dizer que criança é como uma planta, uma plantinha. E num canteiro, o que que essa planta precisa? Ela precisa de sol, ela precisa de um lugar úmido, ela precisa de cuidados, uma boa terra. Se não tiver esses cuidados, a planta até cresce, mas com que condições? Talvez ela não cresça tão viçosa. E se a criança é tal qual uma planta, eu pergunto aos pais, em que canteiro essa criança está inserida? Como que é, dentro desta casa, dentro da dinâmica familiar, a relação entre este pai com essa mãe? Como que é a relação deste pai com os próprios pais? Como é a relação da mãe com os próprios pais? O que tem nessa família, o que tem de acontecimentos, o que tem de feridas. O filho é aquele que vem para nos dizer o que precisa ser curado em nós. Olhar para a criança como um ponto isolado no seu sofrimento, na sua doença, na sua dor, é jogar sobre ela uma carga de responsabilidades que ela não dá conta. Então, é muito comum, às vezes, ouvir mães queixando pais de crianças muito agitadas, crianças sem paciência, crianças entediadas, crianças fragilizadas. E aí, de repente, você percebe que neste meio, a mãe tem uma angústia, esse pai, há uma maneira de se dirigir a essa criança também com impaciência, com agitação. E aí eu pergunto, uma árvore que produz, uma mangueira, por exemplo, ela produz o quê? Ela produz mangas. Não dá para querer colher melancia em árvore de manga. Se essa criança está inserida num ambiente em que o pai, mãe e todos que estão à volta dela estão adoecidos, é natural que essa criança siga essa mesma rotina. Então, crianças agitadas, eu sempre pergunto, quem é agitado, o pai ou a mãe? E na maioria das vezes as respostas é, eu sou agitada, ou o marido é. Quem é nervoso? Quem é impaciente? Então, a criança, ela só é um sinalizador.
Ela sabe o todo que algo precisa ser olhado, algo não está bom, algo precisa ser posto no lugar. E a maneira como a criança tem de demonstrar esse adoecimento da família é trazendo para o seu corpinho físico adoecimentos e também para o seu, para sua mente, para sua ordem emocional. A criança adoece mentalmente também. E aí, essas sinalizações, enquanto esse pai, essa mãe, enquanto a família à volta não percebe o que essa criança está querendo mostrar e não toma uma atitude, não muda de postura, não muda a dinâmica dessa casa, essa criança não vai melhorar. Ela vai continuar ali sinalizando. Então, quando algo não está bem nessa criança, antes de olhar para essa criança como um problema, olhe para você mesmo e pergunte a você: o que precisa ser curado em mim? O que precisa ser curado nesta relação entre pai e mãe, nesta relação com os outros filhos, nesta relação com as outras pessoas que moram nessa casa? Essa criança, ela não é só a criança. Essa criança é o pai, a mãe, ela é os avós, ela é os tios, ela é os trisavós, ela é tudo que compõe esse sistema. Não dá para uma família que vem, por exemplo, de uma relação ruim, difícil, de um pai e de uma mãe, e a partir do momento que tem seu filho, muda-se totalmente esse histórico. Não dá. Este pai, essa mãe também traz uma história. E esse filho é uma continuidade dessa história. Então, quando neste amor incondicional da criança, ela sinaliza através do adoecimento, ela quer restabelecer a ordem de alguma forma desse sistema. Mas ela é pequena. E quando ela tenta, é um amor. É um amor. Um amor que adoece. E este amor, ele vai, né, a cada dia se intensificando mais. E ele vai entrando numa forma de gritar que algo precisa ser visto. É muito comum crianças, pela visão sistêmica, quando elas trazem algum tipo de comportamento de adoecimento, muitas vezes dentro desse sistema elas saem da posição de filho e vai ocupar na vida do pai e da mãe aquilo que falta. Um pai, por exemplo, que teve uma relação difícil com o próprio pai, no caso com o avô dessa criança, pais que perderam os seus pais, um dos pais ainda crianças, muitas vezes acabam fazendo um amor interrompido. Então, neste amor interrompido, a criança deste pai ou dessa mãe, quando perde um dos pais, ela não dá conta de entender que quando um pai morre, quando uma mãe morre, e ela ainda é criança, ela não dá conta de entender que morreu porque adoeceu, porque sofreu um acidente, porque teve algo além. Na cabecinha da criança, ela diz, morreu porque quis, me abandonou. E neste momento em que ela traz esse sentimento de dor como defesa, ela rompe com esse amor. E quando ela rompe com esse amor, ela permanece ali. A criança na idade em que esse amor foi interrompido. Então, se é uma criança de 4 anos,
que perde um pai ou uma mãe, ela permanece ali, a criança de 4 anos, e desconectada do amor desse pai ou da mãe, seja quem ela perdeu. E quando essa criança se torna adulto, ela permanece a criança de 4 anos, ela vai para suas relações, mas algo falta para ela. E quando ela traz ali num relacionamento um esposo, uma esposa e filhos dessa relação, alguém vai ocupar aquilo que falta para este pai ou para essa mãe. Talvez o filho sinalize ali o lugar do pai ou da mãe que falta para o próprio pai ou mãe, quando perde no amor interrompido. Então, quando ele se coloca naquele lugar do que falta para esse pai ou que falta para essa mãe, ele não fica disponível para a vida. Ele não vai brincar, ele não vai trazer um sistema imunológico reforçado, ele não olha para a vida. E aí se torna aquela criança que a impressão que dá que já é uma criança adulta, né? Fala, nossa, as crianças de hoje parece que são crianças mais adultas. São crianças no amor, olhando para algo que falta, para o pai ou para a mãe. E quando se percebe isso, é importante, neste momento, parar, olhar para si, olhar para todos esses acontecimentos, ressignificar o que aconteceu, entrar em paz, em reconciliação com o seu sistema, com tudo que tem lá atrás. Para que assim você saia da condição do pequeno e se torne grande para o teu filho. Nós só podemos assumir a posição de pais e mães quando somos grandes. E para sermos grandes, temos que olhar para trás e nos colocarmos na posição de pequenos. Só assim seremos grandes o suficiente para nossos filhos. E quando nos tornamos adultos e grandes, essa criança não precisa carregar. Ela não precisa sinalizar mais nada. Cura o sistema. Cura a ferida do pai, cura a ferida da mãe. E uma vez curado, e uma vez quando você olha para aquilo que dói em você, você começa a trazer para o contexto atual dessa criança o que é necessário para ela. Tudo o que é necessário para uma criança crescer saudável. E aí você vai para as rotinas dessa criança. Essa criança tem que ter um sono tranquilo, uma boa alimentação. Essa criança tem que ter incluída no seu dia a dia as brincadeiras. As brincadeiras para a criança são tão necessárias quanto o alimento, quanto o sono, quanto a água. Porque através das brincadeiras, que podem só parecer brincadeiras para nós, a criança dentro desse universo da criança, ela pertence. Ali ela é criança. E é ali que vai ser permitido ela ir para o processo do crescimento, pouco a pouco, respeitando cada momento e se permitindo, quando for adulta, ir inteira para essa vida e viver a vida dela, entendendo que esses pais são grandes, são fortes, cuidam dos pequenos. Aos pequenos, qual é a obrigação dos pequenos? Brincar, ser feliz, se sentir protegido, se sentir seguro, relaxar, porque papai e mamãe aguentam, papai e mamãe carregam. Querido filho, deixa que o papai e a mamãe carregue. Você é o pequeno, nós somos os grandes. Nós cuidamos de você. Os pais dão, os filhos recebem.
E um dia esses filhos darão, talvez, a seus filhos, quando se tornarem adultos. E serão grandes também para os seus filhos. Mas, no momento, enquanto é criança, é preciso ser respeitado na sua condição de criança. É preciso ser entendido nas suas necessidades. É preciso sentir o amor e a disponibilidade desses pais. Pais feridos, pais não reconciliados com o seu sistema familiar, têm um olhar lá para trás, não olham para os filhos, não veem os filhos. E quando esses filhos não se sentem vistos, eles sinalizam. Algo então precisa ser olhado, algo precisa pôr no lugar. Não há dúvida que amor da parte dos filhos e da parte dos pais também. Mas é preciso ter a percepção, o seu amor de pai, o seu amor de mãe, para onde olha. É um amor do homem e da mulher adulto? Ou é uma criança reivindicando algo lá atrás? É preciso reconectar com o velho, reconectar com o que está lá atrás, para poder ter a disponibilidade para essa criança. E assim, neste amor que vê, neste amor que cura, cura o que está diante, cura o que está no contexto e cura o que está lá atrás. É preciso direcionar esse amor. E através deste amor, há um movimento para a vida. Porque as coisas têm que ter essa ordem. Um pequeno jamais vai conseguir carregar o que é dos grandes. Não dá conta. E o seu filho? O seu filho está sinalizando alguma coisa para você? Há algo nessa criança que te incomoda? O que precisa ser olhado? Olhe para essa dinâmica familiar. É só essa criança que é o problema nessa casa? Quando você olha para a tua história, para os acontecimentos, para as suas relações lá atrás, será que a criança é o problema? É pesado demais carregar a responsabilidade daquilo que eu não dou conta. Criança é muito pequena. Criança é criança. Então eu convido vocês a olhar para os seus filhos, mas antes de tudo, olhar o que tem atrás de vocês. O que não foi posto ainda no lugar. O que precisa reconciliar. Fazer as pazes. E aí, voltar o olhar para esse filho. E aproveitar o que há de mais precioso, que é a vida dos nossos filhos. Porque a vida dos nossos filhos é o sinal de que a vida foi preservada. Com tudo que possamos ter passado, a gente deu um passo. O filho é esse passo. Mas não podemos ter dado este passo e permanecer ainda assim de costas para esse filho, na reivindicação lá de trás. Reconcilia com o que está lá atrás e se volte inteiro para esse filho. Só assim restabelece a saúde, não da criança somente,
mas a saúde da família. Somos uma peça nesse grande quebra-cabeça. Não dá para tratar a parte, é preciso olhar para o todo. A vocês, pais e mães, nessa tarefa, nessa missão tão árdua, mas também tão cheia de amor, eu desejo a vocês nessa jornada uma boa caminhada, um bom movimento para a vida. E que um dia vocês possam ver este movimento desse filho já adulto e dizer, valeu a pena. Este amor que aceita o que foi para dar lugar ao novo. Amar quem trouxe até nós essa vida. Só assim podemos amar na vida de nossos filhos, a vida de todos aqueles que passaram por nós, que estiveram antes de nós. Amar o nosso filho, nós, os nossos pais, os nossos avós. A esse sistema maravilhoso, que com tudo, estamos aqui. Com muita gratidão pela vida. Muito obrigada.